Esse é o podcast que surgiu dos nossos café entre amigas. Resolvemos criar o fluxo com elas. Hoje é o nosso segundo encontro. Com muita alegria eu estou reunida com duas amigas lindas, muito competentes. E sentimos no coração de trazer aqui o tema, as sombras do feminino. Uau, meninas, isso dá pano pra manga, não é? Demais. Vanessa, fala um pouquinho pra gente. Quais são as sombras mais comuns que você observa no trabalho com o feminino? Porque a Vanessa faz um trabalho muito grandioso com o feminino. Olha, as que eu mais percebo são competição, comparação, inveja. Eu acho que são os três que mais aparecem. Obviamente que eles não aparecem assim de forma clara, né? Vem aí uma dor referente a uma amiga, né? Ou referente à mãe, e daí por trás disso é que vai aparecendo, né? Porque é difícil pra gente admitir que a gente tem inveja, por exemplo, né? É doloroso pra nós, enquanto ser humano, admitir que é feio, né? Então a gente acaba não olhando para essas feridas desse lugar. Mas a gente sabe, né, Lari, que energeticamente isso é uma bomba. Fala um pouquinho pra gente dessa composição, sombras. Dessas sombras. Acho que as sombras, todas as emoções têm uma frequência de energia. E quando a gente pensa em sombras do feminino, para mim vem muito perfeccionismo, né? Essa autocobrança de ter que sempre fazer muito e acaba saindo da criatividade. Isso abaixa muito o nosso padrão energético, porque cada emoção tem uma vibração, né? Existe uma escala, a escala de Hawkins, que vai dimensionando essa vibração. E eu vejo muito o perfeccionismo que impede as mulheres de criarem, que é um fluxo muito do feminino, a criação. Outro que eu observo muito é a culpa. E a culpa nos faz colocar num lugar de não merecimento, porque aquela pessoa que ela se sente culpada, nada flui para ela. E aí a gente entra muito nessa vibração. E tem muito a vibração também da vergonha, que dentro da escala de Hawkins é a pior vibração. Quando você vibra na vergonha, você não cria mais, porque a gente acredita que aquilo que produzimos e expandimos para o mundo não seja suficiente. Então, acho que é muito presente quando a gente fala de sombras, falar de energia e de vibração, o quanto que isso traz lucidez para o nosso processo. Isso. Por o próprio nome, né? Sombra. Então, sombra está atuando no meu inconsciente. Porém, vai vir à tona no meu dia a dia de diversas formas. A forma, acho que mais comum, pelo menos como eu mais fui me conhecendo e conhecendo as minhas sombras. Além do processo de terapia, é nas relações. Aquilo que a Vanessa trouxe ali no começo. Numa questão com a minha amiga, com a minha mãe, com a minha parceira de trabalho, com outras mulheres. E as sombras do masculino muito vinculadas, né, ao masculino, onde a gente projeta também a nossa energia masculina distorcida. E enquanto eu ouvia vocês, eu estava aqui pensando como colaborar também. E o que me vem é... Existe uma cultura do feio e do bonito, né? Então eu me lembro de quando criança, ouvi que sentir inveja era muito feio, era quase uma coisa assim, diabólica. Levou muito tempo, assim, um pouco de maturidade para que eu entendesse que todas, absolutamente tudo isso faz parte do ser humana. Aí é um atraso, porque primeiro você tem que aceitar que você é humana e sente. Para depois você ter a coragem de vulnerabilizar, abrir isso, mostrar, para ser acompanhada, para receber ajuda, né, de um terapeuta, caminhar do seu lado para que você vá. O Deise, isso que você falou é tão importante, principalmente nas terapias vibracionais. Quando até a gente fala dessa escala, as pessoas acham que essa vibração é ruim, que elas precisam sair. Sim, a gente precisa sair de um lugar consciente. Mas todas elas são importantes de experienciar. Hoje eu costumo dizer que eu acho até divertido a gente acessar a sombra, no sentido assim, de tomar consciência e vir uma lucidez, uma clareza muito grande. O que está oculto nessa sombra? Ela também tem muita potência, né? Veja a raiva.
na minha percepção, é a energia que cria. Que a partir do momento que você acessa a raiva, você coloca limite. Exato. Uma das grandes sombras é não conseguir dizer não, colocar limite, né? E assim, não é no estado de nirvana. É quando a gente acessa a raiva, que geralmente é no plexo solar, você vem, chega e fala, chega. Né? E aquilo, toda a nossa frequência só tem um lugar da certeza, né? Então, quanto que é importante a gente falar da sombra? Eu vejo um momento que muitas pessoas começam a romantizar, né, os seus processos de evolução, de autoconhecimento, e esquecem de falar das sombras. Muitas vezes as pessoas nem querem trazer essa temática. O Jung mesmo, ele fala, não existe como você chegar na luz sem passar pela sombra. E o quanto até essa positividade excessiva também é uma sombra. Né? Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir inveja. Né? Eu acho que os processos pessoais, que nem a Lari falou, romantizados, né, eles vão trazer mais dor. Porque quando eu me permito, ok, eu tô incomodada com alguém, porque a sombra ela vai aparecer dessa maneira, ela vai aparecer quando a gente começa a se incomodar com alguém, nossas projeções. Vou pôr no outro aquilo que eu não dou conta, então eu projeto no outro porque eu não dou conta daquilo. Então, quando eu me permito, peraí, se tá me incomodando, é porque tem alguma sombra que eu não tô enxergando, tem algo que eu não tô vendo. Né? E eu começo a fazer esse movimento, aí sim. Aí buscar a sombra começa a se tornar algo assim, leve, mais intrigante, porque aí você começa, o que é meu disso? Pelo menos comigo é assim que acontece. O que é meu disso? O que é meu disso? Né? E, só que, se a gente não tem consciência, se a gente não acompanha uma terapia, seja qual ela for, o que acontece? Eu entro no sistema de culpa. Tudo que o outro faz é uma projeção, é meu. E nem tudo vai ser meu. Perfeito. Muito bom, muito bom. E a gente não quer mostrar esse lado que não é bonitinho e bem aceito, né? E eu até penso que isso também faz parte de um sistema para atrasar o nosso processo de crescimento e de evolução. E essa coragem em acessar esses nossos lugares sombrios até aumenta, falando aqui de nós três, aumenta a nossa irmandade. Né? Saber que o que atua em mim atua em outras e outras mulheres e outras pessoas me faz... Fica mais divertido, como diz a Lari. Eu acho que a palavra divertido cabe muito. Sim. Mas vocês não acham que a gente está falando aqui de pessoas que buscam a terapia, que buscam se conhecer de forma geral? Vocês não acham que essa competição, essa comparação, ela não está adoecendo o ser humano? Nossa, Com muito. certeza. A inveja, né? No âmbito feminino, uma inveja que não aceita, não olhada, ela vai virar o quê? Né? Eu sinto assim que a raiz, né, na minha percepção, veio da ideia da separação, que nos ensinaram que tudo é separado, sendo que tudo é unificado. Quando a gente entende a separação, começaram as guerras. Se nós estamos separados, então eu preciso ir melhor que o outro, preciso desempenhar melhor que com o outro. E a gente saiu da ideia do coletivo, que sai da ideia da irmandade. E quando a gente traz que tudo é unificado, né? Tanto a luz quanto a sombra, sair das polaridades, né? Quantas brigas, quantas dores que entram como se algo de alguém fosse melhor do que o outro. O Deus de um é melhor do que o outro, o trabalho de um é melhor do que o outro. Então, acho que o sistema colaborativo, ele busca muito a expansão e o autoconhecimento. Então, eu acho que quando começou ali, que a gente
entrou num holograma que tudo fosse separado, a gente perdeu esse lugar. Sim, Né? sim. Eu acho que é uma das grandes tomadas de consciência a gente voltar para esse lugar. E dentro dos processos de expansão, até queria ver com vocês como que isso flui para vocês e para as pessoas que vocês atendem, quando as pessoas entendem que elas são separadas. Sim. Como que elas entendem essa unificação, que é a confiança no fluxo, né? No fluxo divino, que somos nós, né? Então, esse processo é um processo muito novo também hoje dentro das discussões, né? Essa inteireza dentro do processo. Nossa, Maria, eu tô pra te falar assim, novo, que pra mim é novo. Pro meu próprio processo é novo, essa confiança no fluxo. Novo bebê, deve ter 2 anos e meio de vida, em que eu consigo soltar, sabe? Tô aprendendo, porque são tantas feridas para que a gente de repente consiga simplesmente confiar. Poxa, o bebê nasce confiando, mas o que acontece para que a gente se distancie tanto desse confiando, né? E ali a gente vai formando todo esse nosso ego, nossas capas de proteção, nossos personagens. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quanta coisa boa a gente não faz com as nossas sombras. Cara, a inveja e a admiração, elas andam juntinhas. A raiva com a criação, elas são ótimas amigas. E por aí vai. Eu percebo que dentro das minhas criações, hoje talvez eu esteja fazendo uma nova escolha, que também seja muito novo isso, mas a maioria veio de lugares que eu não colocava limite. E que eu dizia, chega, agora é comigo. E aí vinha uma profunda criação e uma profunda expansão. Para mim também é muito novo, tudo é muito novo, essas tomadas de consciência, porque eu acredito que para cada consciência tem uma nova realidade, né? E isso que você trouxe dos personagens é muito importante. Quando eu me percebo que eu estou dissociada, eu trago essa unificação. Se eu estou com um desafio na área do relacionamento, eu coloco, eu sou unificada com o relacionamento, eu não estou dissociada desse relacionamento. Se eu tenho um desafio financeiro, eu estou unificada com a energia do dinheiro. E isso, no exato momento, me promove uma segurança que eu jamais acessei. Eu acho que eu comecei a perceber isso, que o que a sociedade trazia como ruim fazia parte do todo, foi vivendo a minha ciclicidade. Porque a gente tem a tal da TPM, que todas as mulheres fogem, né, porque ela é ruim. E eu comecei a notar que era nesse período em que eclodia a minha necessidade de perfeição, que eclodia a minha necessidade de controle, e é dali que eu conseguia produzir. Então, todos os meus projetos, eu comecei a perceber que eu criava no momento da sombra. Gente, né? Então, como tá separado? Não tá. E esse processo de a gente entender que a sombra e a luz tá junto e que tá conectado, é um processo tão profundo que a gente vai fugindo dele, né? Porque vamos dizer assim, a sociedade de forma geral quer que a gente fique aonde? No raso. Não que o raso não tenha processos, o raso tem processo porque ele é unificado, ele faz parte, então vai ter processos. Mas quando a gente adentra um pouquinho a mais, é onde vai começando a fluir e a gente vai sentindo, trazendo o sentir, né? Porque no raso, muitas vezes, a gente não consegue entrar dentro desse sentir. E é ali que as sombras vão te cutucar. Podemos dizer, então, que a TPM é uma grande oportunidade de autoconhecimento e de consciência das nossas sombras. Entretanto, porém, uma mulher na TPM não é bem vista. Existem até as falas, como que eu posso chamar essas falas? Pejorativas, né? Que, tá daqueles dias, tá daquele jeito. Porque a hora do processo mais criativo é a hora que a gente tá ali para sangrar. Na introspecção. Na introspecção. E aí, uma mulher que dá conta disso,
ela fica poderosíssima. A sociedade quer isso. Não quer. Não é bem-vinda, né? Não é bem-vinda. O poder não é bem-vindo. Aí a gente é colocada numa matrix, onde a importância é a produção, produzir, onde a gente não pode ter pausas, onde quem para descansar tá perdendo tempo, e aí? Ô Vanessa, você falando agora, ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela colocou o hormônio aos 15 anos e agora tá com 30, e é a primeira vez que ela passa pelo processo cíclico dela. Na sessão dela, ela falou assim, eu sou outra pessoa, o que tá acontecendo comigo? Eu choro, eu quero ficar quieta, eu não consigo trabalhar, e eu escutando, né, o processo. Aí ela falou, parece que eu fiz terapia tantos anos e agora voltou a estaca zero. Eu falei, porque talvez você nunca tenha sentido quem é você em essência. E por que não chorar nesse momento? Por que não vir para essa introspecção? A tristeza acessa lugares fantásticos, de pausas, de novas rotas. E essa fala vem muito de encontro no movimento que eu passei ontem. Essa mulher extremamente, tipo, quem sou eu? O que é isso? E ela tem o desejo agora de engravidar. Então ela falou, o que eu faço? Aí eu fiz a sugestão, estude ciclicidade feminina, é o seu maior poder. Você vai acessar a sua maior potência agora, em cada ciclo. Nós não somos lineares que todo dia a gente produz igual. E respeitar isso é como você trouxe a grande potência. E quando uma mulher expressa a sua criatividade, entrega isso, logo muitas pessoas terão também que ver os seus processos. Né? Então, uma mulher, na ciclicidade dela, ela também instiga as pessoas a entrarem nesse processo, quanto que isso é importante. Né? E assim, foi muito bonito ver o movimento dela, e ela, nossa, que bom, né? Achando que talvez fosse um transtorno psiquiátrico. Não, é você, né? Lari, eu tenho uma amiga também, que é uma médica muito competente, e muito fazedora e realizadora. E a gente se conhece há pouco tempo, e ela me disse assim, eu não tenho TPM. E aí ela entrou num processo de terapia. E no último café que nós tomamos, ela falou assim, eu quase cheguei no psiquiatra. A minha própria terapeuta disse, se até semana que vem você não tiver um pouco melhor, eu preciso que você busque ajuda. Porque foi tanto tempo sem ouvir essa ciclicidade, que ela disse assim, eu sou uma mulher horrível na TPM. Aí eu falei, mas desenha pra mim. Eu sou uma mãe ruim, eu sou uma esposa ruim, eu falei, não, também é você, ficou calado tanto tempo, deixa vir. E como ela tem 2 meninas pequenininhas, eu disse pra ela, não acho, ela jamais vai ser uma mãe que vai agredir. É que o ruim dela significa, eu não sou tão boa mãe quanto eu era antes, né? E eu disse assim, eu acho ótimo que você demonstre isso para suas filhas, porque você está abrindo o caminho e dando permissão para que quando chegar a hora delas de também abraçar essa ciclicidade, né, com a primeira menstruação, enfim, elas também vão se permitir. Mamãe, hoje não, ó. Hoje não. Elas também vão aprender a colocar limites na sociedade. Porque, por exemplo, eu não pude ter isso. Era muito errado que a minha mãe e a minha avó descansasse e falasse não nos períodos de TPM. Então, consequentemente, eu levei um tempo também para construir isso, né? Acho ótimo que as meninas menores estejam vivendo já dessa forma. A minha mãe talvez não pôde ter vivido isso, né? Professora, precisava trabalhar, então tinha que ir com cólica mesmo. Só que ela me liberava. Fica em casa, não vai pra escola não. Tá menstruada, fica em casa. Né? Então, eu fui tendo essa permissão desde pequena, né? E o que eu costumo dizer para as mulheres é o que acontece depois que a gente vai deixando isso que tá preso, porque foi negado. Eu não posso ficar raivosa, eu não posso ficar estressada, né? Nesse período de TPM eu tenho que manter as minhas emoções sempre no linear. Depois começa a esvaziar isso e eu começo a olhar para isso, vem uma força muito grande, porque o que a gente libera quando a gente aceita a nossa TPM? Vocês têm ideia do que a gente libera? A permissão. Libido.
Libido no sentido de libido pela vida, tesão pela vida. Em todos os sentidos. Legal, faz sentido. Muito sentido. Eu nunca tinha escutado isso, Vanessa, mas ressoou maravilhosamente bem. Sim. Eu vejo essa liberação, agora que você falou, faz sentido. E eu vejo essa liberação quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade pro outro. Sim. Que é uma abertura, né? Que é uma abertura. E aí entra a permissão. E aí entra a permissão. E olha que incrível, né? Quando a gente vai conversando, uma fala sua me atravessou agora, que eu paralisei. E eu fui buscando, eu falo muito da leveza com a abundância. E aí fez sentido onde isso começou na minha vida. Eu não tinha tomado essa consciência. Foi quando? Quando vem a minha lua. E eu paro e penso, o que eu preciso soltar para ser mais leve pro próximo mês. Exato. E é nesse momento que eu tiro atividades, que eu reorganizo as minhas atividades. E eu não tinha, esse era um processo que estava vindo, mas eu não tinha onde nasceu isso. Cada vez que vinha, eu pensava, eu vou desistir? Tá muito? Tá pesado? Ok, se está pesado, vamos soltar. O que você solta? Talvez reduzir o número de atendimento, talvez mudar o horário. Qual é o horário que você gosta de produzir? Coisas pequenas, mas foram ajustes que foram feitos a cada ciclo. Olha a potência que é. Porque É muito grande. para a mulher que não acessou isso ainda, para a mulher que tem dificuldade de entender a própria ciclicidade, quando estamos na pré-ovulação, a gente está feliz, a gente está disposta, a gente está alegre, a gente não se incomoda com determinadas brincadeiras, etc., né? Porque a gente leva na esportiva por conta dos hormônios. Quando a gente está na ovulação, a gente está magnética, a gente está radiante, a gente está disposta a tudo, né? Porque os hormônios estão lá em cima, né? Quando a gente entra na TPM, na pré-menstruação, é quando a gente, então, começa a decair os hormônios e aí começa a vir as sombras. Porque daí o hormônio não consegue segurar essa alegria, a cara durante as outras semanas. não consegue segurar as minhas máscaras, não consegue, a máscara cai. É nesse período, então, que a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o que a gente quer que saia da nossa vida. Solte. É o período que a gente tem que soltar. Vou viajar aqui na minha pergunta, tá? Me ajudem. E nesse esforço para segurar a máscara, eu observo na prática clínica que o pânico, a depressão e a ansiedade é um combo maravilhoso quando a gente não solta a máscara. Faz sentido? Faz, muito. Quem tem ansiedade, segurando. Ela vai ficar... Aí o hormônio ajuda a segurar, né? E aí ela vai produzir muito no período de pré-ovulação e ovulação. Chegou aqui na TPM, esquece. A ansiedade vai lá pra cima, o pânico vai lá pra cima, a depressão vai aparecer. Né? E é ali que eu tenho que olhar. É esse conteúdo aí que aparece nesse período que eu vou levar pra terapia. Que nem todas as terapeutas estão preparadas para receber. Podem até olhar e falar assim, será que ela é bipolar? Sim. Será que ela... Entende? Porque nem todo o conteúdo que a gente traz no período de TPM vai ser uma depressão. Sim. É um conteúdo que está ali encaracolado lá dentro das nossas entranhas e que vai saindo para fora. Quando a gente sangra verdadeiramente, é o novo que está começando a se abrir. É ali que eu vou começar a pensar, o que eu vou fazer no meu próximo ciclo? Que é o que eu trouxe, que eu sempre trago para as minhas clientes. A tua rotina anti-estresse é uma rotina que tem que incluir o quê? Olhar para esse ciclo. O teu planejamento, a tua produtividade, para você não adoecer, não entrar num burnout, etc., é olhar para isso. Então, todo mês, se você generosamente acolher as suas sombras... Para mim, Vanessa, muito do que eu aprendi com isso foi no início através do seu trabalho, depois me interessou e aí muitos outros estudos, me aprofundei. Mas foi com você que eu comecei.
E acompanhar o meu ciclo foi uma bússola de autoconhecimento absurda, desconfortável no início, muito desconfortável. Acessar, né, esses lugares de não merecimento, de comparação, de competição. Poxa, que difícil isso. Porque são os personagens, né, que precisam. E quando a pessoa menstrua, o epitélio vai embora, né? Então, uma parte celular, né, ela levou. Então, que fluxo incrível de soltar naquele momento, né? Então, o universo, aí eu trago de novo, que somos unificados, nada está separado. Então, o nosso corpo, ele está na ciclicidade, o epitélio liberando para a gente soltar, né? Uma fala que você trouxe na questão da ovulação, a gente pensando em unificação, a lua. Sim. Quando a gente ovula, né, geralmente está linkado porque é lunar. Sim. Eu observo quando eu atendi a parto, o quanto que isso é muito expressivo, porque a lua, ela mobiliza as águas, todas as águas. E como que a gente ainda nega algo que está muito claro conosco? Eu vi uma frase esses dias que ficou muito marcado para mim, nessa questão da unificação, né? O que no cosmos, no universo inteiro, está sobre todos nós? O céu está sobre todos nós. E esse céu, né, está aí a nossa conexão com todos os universos. E aí a pessoa trazia assim, que a lua, ela influencia tanto que ela influencia a glândula pineal de todos nós seres humanos. Porque é a energia do céu que ativa os cristais do pineal, né? E aí, a nossa ciclicidade feminina, ela é um regulador para o yin e para o yang. Enquanto a gente nega isso, a gente nega esse regulador. E ele tá claro, né? Todos os dias, né? Sim. O porquê ainda vocês acham que as pessoas negam isso? Porque está tão claro. Qual é o lugar ainda que não permite que isso esteja sendo desvendado? Que pergunta profunda. Nossa, Larissa, agora você colocou lenha na fogueira. Vamos lá, então. Porque aqui que nós também trazemos as nossas introspecções, né? Os nossos movimentos. Por que se está tão claro? O céu está aqui. Existe a glândula pineal que é ativada. Quem que me ativa? Então, vamos lá, já que nós vivemos numa época em que a gente não vai ser queimada, mas podemos ser bruxas. Sim. Quando você fala... Será que a gente não vai ser queimada? Eu espero que não. Agora é uma nova consciência. Exatamente. Né? E é o nosso medo Tem também, gente né? Então, primeiro vamos agradecer... As nossas sombras, né? Primeiro vamos agradecer aquelas que pagaram o preço de serem queimadas na fogueira. Perfeito. Então, assim, já me toma aqui de, poxa, obrigada, para que hoje a gente possa estar aqui falando o que a gente vai falar agora. Porque quanto mais a gente se distrai na nossa essência, do nosso poder, mais dentro de um sistema de controle a gente tá. Então isso, por que é tão óbvio, mas a gente não acessa? Cara, tem muita proteção. Tem muita proteção. Quanto mais eu me interesso pelo tema e mais eu estudo. Uma vez eu estava na aula eu gosto muito do Newton Bonder, ele é um rabino. Tudo que ele escreve, assim, me atravessa. E eu li o livro, fiz um trabalho sobre o livro, daí eu fui no teatro e aí ele lançou o curso e eu estava na aula do curso. E eu fiz uma pergunta e no final ele iria responder algumas perguntas. A hora que ele falou o meu nome da minha pergunta, já me deu taquicardia. Meu Deus, ele vai responder a minha pergunta. E, resumidamente, eu disse pra ele eu perguntei pra ele, a gente estava falando sobre energia sexual. E a minha pergunta era se essa sexualidade sagrada, ela foi tão distorcida. Porque quando um feminino saudável, um masculino saudável, a gente não fala de perfeitos, né? Vamos falar de uma energia saudável sexual. Se encontram, eles se unificam e eles mesmos são o seu Deus? E aí ele leu a pergunta e ele respondeu. Porque dentro dessa relação pode existir uma criação.
né? Seria, falando no mundo concreto material, seria uma gestação. Mas não necessariamente uma gestação vai ser uma gestação. Pode ser só esse poder de cocriação. Sim. E ele respondeu, sim, é por aí. E falou um pouquinho sobre isso. Então, essa sua provocação terapêutica, ela me leva para esse lugar. Se a gente vai se conectando com essa força da natureza, do cosmos, da espiritualidade, de tudo, nós podemos acessar essa energia espiritual de forma direta. E quando criança, eu era uma criança muito mal vista, digamos assim, porque eu tinha muita dificuldade, falando agora, né, de falar pro padre os meus pecados. Tipo, por que eu vou falar pro padre os meus pecados? Eu já sei deles, né? E pecados, então, né? Isso, de uma adolescente, de uma criança, né? E aqui eu não vou entrar, né? Imagina, certo, errado, moralismo, nada disso. Mas hoje eu entendo. Eu sempre quis entender mais, tipo, por que ele? Se você falar só pra uma amiga, por que eu tenho que ser castigada? Isso não fazia muito sentido, tanto que eu acho que propositalmente, muitas vezes eu distraía a minha mente, sabe? Quando começava com algo que não ressoava. E hoje eu busco estudar mesmo. Ontem me veio, quarta-feira, me veio muito claro uma coisa assim, né? Que Deus, o universo, que você queira chamar, eles não quer o nosso sacrifício. Perfeito. Quer o nosso amor. Quer que a gente use a nossa energia amorosa, né? Porque a unificação de tudo não acontece por quê? Porque estamos lá, na dualidade do sacrifício, do medo, né? Para eu conseguir ter dinheiro eu tenho que me sacrificar. Para eu conseguir ter um bom casamento eu tenho que me sacrificar. Para eu ser uma boa mãe eu tenho que me sacrificar. Então, dentro disso, a gente vai se fragmentando. Exatamente. E aí, onde vem o amor, né? Onde ele fica? Ele não fica, daí ele não aparece. Eu sinto assim que foi bem nesse lugar que você trouxe. Eu acredito que as coisas sempre são muito simples. E o grande controle veio porque a gente acreditou no sacrifício. Então tudo é muito claro e muito simples. Aí a gente começa a se questionar. Mas eu quero mais. Eu quero mais. E aí a gente entrou nesse lugar do sacrifício de não conseguir acessar a simplicidade e a amorosidade. Eu sempre falo, busque o conhecimento, questione. Mas quando você encontrar, viva. É isso. Toda essa grande expansão, ela é gigantesca. Só que quando a gente acessa, viva. Porque aí sai do sacrifício. Porque tudo está muito claro. E o grande sistema de controle, sim, existe um sistema de controle. O nosso cérebro fornece 5%, os outros 95% estão fechados. Existe sim um despertar de consciência que está acontecendo. Mas ele é muito simples. Ele não tem sacrifício. E aí quando a gente olha e faz essa tomada de consciência, começa a entrar naquilo que a gente falou do divertido. Todos os dias, tudo que me acontece, eu trago assim, nossa, eu tinha essa crença. Olha o que eu não criei, né? É muito divertido e ao mesmo tempo leve, porque é amoroso, né? Com o meu processo e com os processos das pessoas. Porque eu vejo hoje assim, um desgaste nesse autoconhecimento, né? Ok, vamos olhar as sombras. É muito importante trazer os processos, mas assim, é simples. E é divertido. Eu amei a sua parte divertida, porque eu acho muito divertido as partes da Desirê. Tudo que a gente está fazendo aqui é divertido. Né? Para, você está alucinando. Você já está começando a alucinar de novo. Boa. Isso daí faz parte do passado. Volta. Eu faço isso direto. Aí conversa com a minha criança, conversa com as minhas alucinações. Cara, fica muito gostoso a vida. Muito gostoso. E é legal que a gente compartilha. Às vezes eu falo com amigos, ou até com meu marido. Você também tem essa crença? Você já pensou isso? E, nossa, eu também pensei. Nossa, é isso! Na hora. Dá uma lucidez mesmo, assim, de diversão, do nosso autodescobrimento. Eu vi
eu comecei a me questionar de uma coisa, porque eu vi uma conversa, um meme, né? Uma conversa entre dois ETs e Jesus. E os ETs falavam assim, por favor, volta pra Terra, né? E fala para as pessoas sobre o amor. E eles nem deixavam Jesus falar, né? Os dois discutindo, Jesus na frente assim. Aí o outro ET falava assim, acho melhor não. Porque lá na Terra, em 30 segundos, iam olhar esse homem com saia e iam falar que ele era um trans, né? E aí eu comecei a me questionar. Falei, gente, ok, Jesus viveu um sacrifício. Mas como foi isso para ele? Para quem olhava de fora, sim, e até hoje é doloroso, é um sacrifício. Mas e para ele? Eu sou suspeita. Para ele? Será que tem para ele, como ele foi? Como foi para ele viver isso? A gente não tem nada registrado sobre isso. A gente tem a visão de terceiros sobre isso. Mas e para ele? Isso ficou ressoando muito dentro de mim, sabe? Nessa questão do sacrifício. Se eu penso, para ele foi só... Viajei, tá? A partir da sua fala. Se para ele foi só um sagrado ofício. E se para ele foi uma alegria viver a missão dele? Isso, né? Porque quando nós estamos conectados com a nossa essência, com o nosso propósito, eu falo muito sobre isso na maternidade. É trabalhoso? Eu acho. Ter no mínimo a intenção de criar um filho de forma respeitosa e amorosa é um grande trabalho. Mas é um sacrifício? Não, é um sagrado trabalho, é um sagrado ofício. Por quê? Porque eu sei o para quê, o porquê eu estou fazendo isso. Por que eu conto até 10 antes de gritar? Por que eu levo as minhas sombras para terapias antes de projetar ela nos outros? Por que eu trabalho os meus medos para não sufocar, né? Por exemplo, a minha filha. Eu sei o para quê. Então, você fala disso, eu penso nesse amor de Jesus. Muito longe de comparar, né, com a nossa capacidade de amar. Mas talvez para ele tenha sido um sagrado ofício também. Eu sei para quê. E eu já fiz. Agora parem. Agora parem, por favor, de ficarem sofrendo. E vivam em união e em amor, né? Que foi o que ele trouxe, né? Tem muitas expansões, né, em cima dessa história. Acho que, como a gente não vai ser queimada mais na fogueira, existem também muitos hologramas, né? Isso. Da história do que ele viveu e do que nos contaram. Para mim, como Larissa, tudo que tem sacrifício e medo é holograma. Talvez não tenha acontecido da forma como nos contaram. Eu já vi sobre isso lá. Então, assim, para mim é o que ressoa no meu coração, né? A história tem muitos vieses aí e mexe muito. E a crença religiosa é a principal crença que nos mantém que ainda no holograma da culpa, do medo, da vergonha. A gente entra na sombra de novo, né? Isso. E aí, como é viver sem essa história? Eu acho que a gente pode escolher qual é a história que cabe ali. Nossa, vamos pensar sobre isso? Como seria uma vida no planeta sem a culpa, o medo e a vergonha? Isso. Talvez seja essa a imagem, né, que Jesus, como um avatar cósmico, trouxe, né, que não existe. Para mim, só o amor é real, mesmo, né? E nós vamos entrando nas distorções, estamos aqui, e eu completamente dentro do processo, eu falo de um lugar do que faz sentido, mas totalmente ainda dentro das camadas, porque a gente está dentro do sistema tridimensional, mas são muitos hologramas ainda que estão se descortinando, né? E esse ano é um ano de final de ciclo. A gente fala que nada vai ser como antes, mesmo. Dá pra sentir, né? Já dá pra sentir, né? Muito! A inclinação planetária desse ano é a mesma da Revolução Industrial, gente, que tudo mudou. Existe um marco antes e depois. Vai mudar a economia, relacionamentos, educação, né? Então, as provocações, elas vão começar a se acentuar cada vez mais. Né? E é uma escolha também a gente entrar e trazer essa diversão dentro do processo de olhar, mas muitos hologramas precisam, porque a gente precisa desmantelar o sistema de escravidão. Não dá mais, né, gente? Não dá mais. Não. É fato, né? Não tem como a gente manter e ainda operar nesses sistemas, porque aí a gente valida.
E muitos. Eu acho que o nosso papel é disseminar o conhecimento e expandir para que as pessoas pensem além. E aquilo que a Daisy falou, é muito desconfortável. Muito desconfortável. Desalocar daquele lugar seguro, né? Para esse lugar que entra a vulnerabilidade, entra a abertura. E é de novo, quem sou eu? Qual é a história que eu me conto e expresso? Né? É uma profunda elucubração, mas é muito presente nesse ano. Né? E acho que até esse movimento que a gente está aqui, nos trazendo como humanas. Não estou falando como terapeuta, estou falando Larissa. Né? O meu coração, a minha história, o que eu vibro e o que eu sinto, né? Dentro do processo. E é muito lindo estar aqui, né? Com a gente, podendo sermos autênticas, porque acho que esse é o lugar. Quando você falou, não vamos ser mais queimadas, sim, nós podemos trazer a nossa autenticidade, né? E termos umas às outras para nos acolher também. Sim. Porque dentro dos momentos que a gente expressa a nossa autenticidade, também vem muitas sombras. Julgamento, rejeição. E aí nós temos as amigas para poder acolher dentro desse processo. A gente vai encontrando a nossa família espiritual, né? As pessoas que ressoam, por aí vai. Falei desse desconforto e lembrei de uma conversa dessa semana. Então a gente está aqui numa sexta-feira e aí parece que tantas coisas que eu vivi na semana estão sendo trazidas e faladas aqui agora. E uma pessoa que eu tive uma relação no passado, essa semana a gente conversando por WhatsApp e essa pessoa disse assim, você se acha maldosa? E eu entendi que essa pergunta foi tipo, você enxerga a sua maldade? Né? Tinha um ar meio de crítica. E muito tranquilamente eu disse sim. Você se acha maldosa? Sim. E também bondosa. E também amorosa. E tudo isso junto. Como quem diz, eu reconheço que há maldade também em mim. Dependendo do que eu ver, do que me falarem, do que eu ouvir, o limite que eu precisar colocar pode chegar para o outro como uma maldade. Não há problema nisso. Eu reconheço. E eu vi que esse sim foi uma surpresa. Tipo, uau. Eu reconheço. E não fica leve quando a gente reconhece? Eu sinto assim, ó. Essa semana mesmo, eu e o Fábio, que é o meu marido, a gente estava num processo e uma pessoa postou um movimento muito grande. E a gente participou do mesmo processo. Naquela hora a gente parou e pensou, que inveja. E a gente começou a rir, porque assim, não é do lugar, tipo assim, nossa, a gente fez os mesmos movimentos. E a hora que a gente começou a rir, descortinou, como é bom ser autêntico. Sim. Porque isso é daqui, é o que nós estamos experienciando. E aí, lógico, claro, no momento a gente foi, depois fez a tomada de consciência, que não existe separação, que somos unificados, que também foi um movimento, mas é todo dia. Você falando, né, relacionamento traz pra gente toda essa bagagem de a gente entender que tá unificado, né? Sim. Então, quando eu escutava os mentores, às vezes os teóricos lendo que nos livros, que a maior escola pra gente evoluir é o relacionamento, eu falava, isso aqui é muito machista, isso aqui não pode, porque eu dou conta de evoluir sozinha, né? E agora, num relacionamento, eu vejo assim, né? Às vezes as pessoas, mas eu não quero me relacionar com... Quem chega pra mim não tem nada a ver comigo. Aí eu, tem. Quem chega pra você... É desconfortável, mas tem. É desconfortável. Pode ser desconfortável. Mas é só sombra. Olha só. Né? E aí, assim, o quanto que há um crescimento, o quanto a gente consegue fazer movimentos quando a gente tá num relacionamento. Né? Eu lembro que um dia eu conversando com um mentor sobre, né, o meu relacionamento, eu falei assim, porque eu tinha uma crença. Qual era a crença? Não existe homem à minha altura. Ou seja, que tipo de homem que ia chegar pra mim? Soberbo. Simples assim, né? E eu fui trabalhando essa crença, eu fui olhando pra isso, fui olhando pra relação com meu pai, fui aprofundando, até que chegou o meu parceiro atual. E aí eu falei assim, mas ele não tem nada a ver comigo. Aí ele deu uma risada e falou assim, tem, lógico que tem.
você vai encontrar. Quando eu fui no primeiro retiro com o Flávio, que o Flávio estava sentado meditando, ele olhou para mim e falou assim, você tá vendo ele meditar? O que você precisou da vida inteira para chegar nessa energia, ele já nasceu pronto. Ai. Então, às vezes, a gente... às vezes não, gente. É sempre. Uhum. É na relação que a gente vai evoluir, sim. É na relação que a gente vai conseguir fazer esse entrelace e sair da dualidade. Uhum. É a unificação. É. Tanto que tem uma pesquisa de Harvard de 60 anos que promove autoconhecimento e alegria, são relacionamentos. É uma habilidade de voltar para o coletivo. Né? Porque quantas vezes num relacionamento você tem que se olhar, trazer, rever os seus, ajustar, harmonizar a todo minuto, a todo segundo. Né? Uhum. Relacionamentos amorosos, familiares, profissionais. Né? Então, é muito lindo ver isso, a gente mobilizando e expandindo mesmo essa unificação. E o relacionamento é uma oportunidade linda da gente viver essa expansão, escolhendo como a gente deseja que ele se crie também. Né? Acho que isso é importante, né, Lari? Porque eu também posso estar numa relação, mas apontar o dedo só para o outro. Claro. E aí a gente vai entrando numa energia de culpabilização, vitimização, entra um drama, entra coisas muito... No meu atual relacionamento também, eu já refleti algumas vezes, assim, o quanto eu ganhei, o quanto eu me trabalho, o quanto eu cresço a partir dessa relação. Então, do que há nele, mas que eu não vou buscar consertar ou me incomodar com o que há nele. Eu vou trabalhar a minha parte nisso tudo. Porque me incomoda, né? É meu isso. Tem a ver com a minha história, com as minhas crenças, com as minhas dores, enfim, todos os lugares que eu estou presa. E isso faz com que eu olhe para ele ainda com mais carinho, com mais gratidão, com mais gentileza, né? Por estar ao meu lado. Por ser também um instrumento da minha evolução, digamos assim. E eu acredito que... Não quero parecer soberba no que eu vou falar agora, mas ainda é mais raro essa disponibilidade de estar numa relação onde cada um olha para si, né? E não acusa o outro. Então a gente pode crescer. Eu atendo histórias, por exemplo, que não tem como eu não me compadecer com as dores, né? Poxa, muitas vezes são mulheres que passaram por violências psicológicas ou físicas, enfim. Então não dói, ressoa. Ainda assim, essa história pode trazer algum aprendizado e evolução muito boa se você for olhar para isso. Então não vamos achar bonito nenhum tipo de violência. Claro, sim. Pode continuar. Isso. Não vamos bater palmas para nenhum tipo de violência. Claro. Mas vamos olhar que por cada história desafiadora, existe a minha própria história emaranhada nisso tudo. Isso. A escolha, a gente tem, inconsciente. Olhando para essa unificação, né? A gente tem aí um yin e o yang, ânimas e ânimos dentro de nós, né? E aí, escutando a Desi falar, me veio muito o conto do Barba Azul, né? Desse movimento que a gente fala tanto do feminino, cuidar do feminino, nutrir o feminino, mas a gente também precisa olhar, cuidar, curar e nutrir o masculino. Porque se dentro de nós essa dualidade está acontecendo, fora ela vai acontecer. Se dentro de nós eu tenho o olhar para um masculino que é ou ele é agressor, ou ele é fraco, né? Tudo depende ali da nossa história de vida. E eu olho o feminino de uma forma superior que o masculino, ou vice-versa, isso vai se reproduzir lá fora. E daí a dualidade continua acontecendo. É aquilo que eu falo. A mudança no mundo, ela vai acontecer a partir do momento que a gente entender que é aqui, ó, é o jardim de dentro que tem que ser mudado. Senão não vai ter beleza lá fora. Quem tá aqui dentro da guerra, vai olhar pra fora e vai ver o quê? Guerra.
quem tá aqui dentro olhando pro jardim e olhando para as sombras, para os espinhos que tem dentro desse jardim, lá fora ela vai ver beleza em todo mundo, né? Então é importante esse trabalho é doloroso quando a gente pensa inclusive nos relacionamentos abusivos, né, e agressivos, mas o quanto essa dualidade está muito forte, esse olhar desse masculino precisa ser curado e acolhido, integrado, né, para que flua de fato esse amor. Sim. E pensar que esse Barba Azul, ele mora dentro de nós mulheres também, né? Ele não tá fora. Assim, que é esse masculino abusador, tóxico, controlador. É que tudo, aí a gente volta, né? De sermos unificados. A partir do momento que a gente entendeu que tudo é separado, começaram os conflitos. Sim. Porque o macro e o micro é a mesma expressão. O que está dentro está fora, né? O que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo, né? São leis universais, não tem como a gente não fluir. Eu sempre falo, existem duas escolhas. Ou você vai fluir com ela, ou você vai resistir a ela. E aí começam a entrar todos os movimentos de sacrifício, de culpa, de autoflagelação, né? Porque quando a gente traz essa clareza, a gente consegue ter mais lucidez dentro dos nossos processos e os processos dos outros. Eu adorei quando você falou para entrar no profundo tem que ir no raso. Para a gente entrar no oceano profundo, por onde que a gente entra? Pelo raso. Né? Então, quando a gente entende isso e começa o processo e trazer essa integração, fica muito mais leve. Porque eu acho que a gente vem de uma sociedade e também de vários filósofos que vem contribuindo para achar um culpado. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Adler, que ele fala, o trauma não existe. Existe a escolha em relação a ele. Ninguém fala dele. Porque, vamos lá, eu primeiro preciso achar um culpado. Achei o culpado, é esse. Me libertei do culpado. Nossa, mas eu não melhorei, eu não consigo gerar dinheiro, eu não consigo me relacionar. Vamos lá, achar mais um culpado, acha mais uma história. Eu chego e pergunto, qual outra história você quer que eu te ofereça? Você vai escolher, porque isso não é uma sentença. Então, eu acredito que esse movimento de olhar o que me aconteceu, o que eu escolho, e a partir disso fazer uma nova frequência, vibração. Porque nós estamos num momento onde a iluminação, ela não é nem de perto que as pessoas falam, está muito longe. Porque a pessoa iluminada, ela vai continuar com o desafio. Sim. Só que ela vai produzir uma neurobioquímica dentro dela que ela vai promover a alegria. Porque as pessoas estão achando que é um lugar do alecrim dourado, do unicórnio, glitter. Todo mundo está esperando esse lugar. Desculpe, vai ser uma grande decepção. Né? Porque se iluminar, iluminação é vibração. Eu posso estar falando algo e vibrando o outro. Hoje existem vários relógios radiestésicos, várias formas da gente dimensionar essa vibração. Essa semana mesmo eu comentei. Aconteceu algo na minha família que é algo de muita alegria. Geralmente as pessoas celebram. Eu fui verificar e eu estava na boa aceitação. Fábio estava na alegria, Chico estava na iluminação. E eu fiquei decepcionada comigo. Quais eram as crenças? Merecimento, soberba. E se as pessoas virem isso, como que elas vão trazer isso? Ok, naquele momento eu faço a tomada de consciência e começo o meu processo. Ô Lari, essa semana eu achei tão interessante, né? Que eu tô fazendo a mentoria com a Lari e eu comecei a testar algumas coisas, né? Então eu tava me sentindo muito mal mesmo, meu corpo tava pesado, tudo tava... Eu fui lá pendular e apareceu lá, amor aumentando uma iluminação. Eu falei, como assim? Como assim eu tô com esse corpo desse jeito, pesado desse jeito, e o negócio tá pendulando iluminação? Não faz sentido, deu um chute assim na cabeça, sabe? Porque qual a ideia que eu tinha? A partir do momento que eu cheguei na iluminação, eu vou morrer. Era essa crença registrada que tinha. A dor que realmente eu tava no corpo era de morte, eu tava me sentindo com febre, um negócio ruim, uma coisa... Iluminação. Aí eu fiquei, gente, como assim? Não faz sentido. Esse negócio não funciona. Aí fui dormir. Problema. Acabei assim,
achando que eu tava com febre, não aparecia febre no termômetro. Aí eu falei assim, vai me dar uma gripe, vai me dar alguma coisa, ou eu tô com dengue, eu já vou tomar um paracetamol, deitei e dormi. A ficha caiu no outro dia. Né? O que eu tava criando? E quando a gente toma consciência dessa integração, a gente é luz e sombra. Por que eu não tô na luz? Porque eu tô com uma dor no meu corpo, eu não tô na luz? Né? E o que aquele movimento está trazendo, né? Solturas, pausas, né? Então ele também tem muito símbolo. E aí quando a gente vai verificar na frequência, geralmente está diferente daquilo que a gente acredita que estaria. E aí entra um grande processo. Quando a gente fala que o universo não entende palavra, ele entende frequência, é a comprovação. Eu quero muito gerar dinheiro. Olha, eu fiz esse projeto lá e eu não gerei dinheiro. Que vibração que tá? Medo. Não vai gerar. Medo não gera dinheiro. Não gera, né? Então, e é muito simples, né? Esse exercício pra gente fazendo as nossas tomadas de consciência. Porque se iluminar é chama. O controle, hoje nós somos bateria energética para outros seres e outros locais. Só nós podemos assumir esse lugar de acender, de iluminar e manifestar. E isso é um processo de iluminação, que é autodescobrimento. Não é? Né? Com o outro, no sentido, o outro é o espelho daquilo, uma grande linda oportunidade para que eu faça o meu autodescobrimento. Mas isso é muito importante, que eu vejo hoje uma sociedade caminhando muito para esse lugar. Eu entro dentro de um processo para ficar bem. Oi? Como que é esse ficar bem? Defina o que é ficar bem. Né? São muitas camadas. E seguir o entusiasmo, né, dentro desse processo. Eu escuto ficar bem, não sentir tristeza, não sentir culpa, não sentir medo, não sentir vergonha, não sentir inveja. Eu falo sem ilusão, porque isso tudo faz parte. O não sentir significa já não estou mais no corpo, né? Porque enquanto eu estiver na matéria, no corpo, faz parte. Nós vamos sentir tudo. Eu, Vanessa, dentro dos meus processos, quando eu comecei, eu sentia muita dor física. Não era pouca. Muita dor física. A ponto dos meus exames clínicos se alterarem todos. Fazer polidisfunção. Chegar lá e falar, meu Deus, só acertar o seu nome nesse exame, porque todo o restante, porque vai um quantum de energia muito grande também. Então, o corpo, ele nos ajuda nesse processo. E aí entra a menstruação de novo, porque aí trazendo a questão minha aqui que eu coloquei, como foi uma quebra, né, de um véu ilusório muito grande que eu tinha dentro de mim, minha menstruação antecipou uma semana. Meu corpo já falou assim, opa, vamos mandar isso embora? Vamos soltando. Vamos deixar isso embora. Respirando, soltando. Dentro do processo, né? E olha como é lindo isso. Tudo está alinhado. Como que as pessoas ainda entendem que as coisas são separadas? Sim. Né? E aí a gente vai trazendo essa clareza também de uma forma amorosa, que cada um respeite também o seu processo com gentileza. Né? Mas a partir do momento que vem essa tomada de consciência, nossa, como que a vida fica realmente mais leve e abundante a partir da nossa escolha. Porque tudo vem da escolha. Né? Sim. E aí dessa consciência, né, que a Lari trouxe, é importante a gente pensar que cada vez que a gente vai expandindo, cada vez que a nossa consciência vai abrindo, que a gente vai encarando as nossas sombras, acolhendo, né, soltando, a gente vai ter pessoas que vão estar próximas e vão continuar e vão subir junto com a gente, e vai ter outras pessoas que vão se afastar, porque vão estar vivendo o ciclo delas, o momento delas, né, e a gente precisa entender isso também. Então, às vezes o que eu escuto muitas pessoas falar, e eu também passei por isso, é sentir uma solidão. É muito comum. Né? Eu melhorei tudo isso na minha vida, agora eu tô sozinha, né? Eu tô só eu e meu parceiro, não temos mais ali um núcleo de amizade, etc. Por conta exatamente de que agora você precisa encontrar outra tribo. Sim. Eu acredito que dentro do processo tem momentos desse recolhimento, até pra gente se ver. Mas eu acredito que a grande expansão é socializar com esses movimentos. Dentro hoje da transição planetária, as linhas estão se convergindo. Então, existe a terceira dimensão e a quinta. Elas andavam assim, hoje elas vão fazer assim. Que é o que Jesus fala, a separação do joio e do trigo.
Então, isso vai ficar muito claro e vai ser uma separação por frequência. O que você sente e aquilo que você vai estar manifestando. Né? Então, como que a gente também tem gentileza dentro desse processo? Quando você fala isso, e é um exercício para mim até hoje, tá? Não vou falar de um lugar que para mim isso já está tudo ok. Quando eu começo a conversar com alguém que está com outras, nível consciencial diferente, outras crenças, o que eu trago para mim? Sou eu ontem. Sou eu ontem. Como que eu vou julgar aqui? E quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente entra no julgamento. A gente se sente superior e melhor. Não, peraí, sou eu ontem. E aí a gente olha e acolhe. E aí traz, eu sou unificado. Também é a minha fala ali, né? E quantas falas ainda, né, estamos ascensionando. E aí, assim, o que a gente tem que deixar claro disso que você falou, é que nem todo mundo vai querer esse acolhimento, mesmo que a gente entenda que é uma parte nossa que tá ali, e às vezes a gente quer caminhar junto, ou não ajudar de um lugar superior, não é desse lugar que eu tô falando, né? Mas esse outro não vai querer. Só não julgar, não é? É só não julgar. Assim, respeitar o processo e o tempo, né? E a gente sempre traz isso, né? Eu quero escutar a sua opinião, a sua expressão, é muito importante. Porque tudo é válido, tudo é uma grande construção. E eu acho isso muito lindo. Muito lindo. Eu acho que esse é o lugar da sabedoria. Se você escutar, falar, ok, faz bem pra você, você tá feliz? Ótimo. Que alegria. Quanto mais pessoas vibrando na alegria, melhor pra todos nós. Estamos pensando no coletivo. Sim. Ok. Acho que a gente tá chegando ao final, como da primeira vez, né? O que você, Lari, leva desse nosso encontro de hoje? Eu levo autenticidade, de poder me expressar sem julgamentos e sem o medo da rejeição. Eu levo um desejo ainda maior de olhar com carinho e acolher a minha sombra. E que isso também reverbere para mais e mais mulheres. Fazer do nosso ciclo menstrual uma bússola de poder e de autoconhecimento. Olha. Acho que cai bem também. Eu levo a alegria de poder partilhar com as minhas amigas os meus pensamentos e a alegria de poder olhar para a sombra com mais leveza. Maravilhoso. Obrigada, gente, por estar conosco. Espero que isso chegue até vocês com muito carinho. E mês que vem o terceiro encontro do Fluxo com Elas.